queridos irmãos, é um privilégio realmente estarmos juntos nessa tarde. Confiamos que o Senhor nos dará toda a habilitação para lermos Sua palavra, compreendê-la, aplicá-la, guardá-la nos nossos corações. Vamos abrir então, inicialmente, nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. E vamos ler os versos 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí mesmo no capítulo 4, 1 Coríntios, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Antes ainda que oremos, uma vez mais, note por favor nesses versículos. Inicialmente o verso 10 do capítulo 3, que lemos, conclui com essa frase: porém, cada um veja como edifica. Então temos aqui, façamos um grifo nessa expressão, cada um. Cada um veja como edifica. No versículo 13, a primeira frase, manifesta se tornará a obra de cada um. Novamente, coloquemos um grifo aí nesse cada um. Então, no verso 5 do capítulo 4, que também já lemos, a última frase diz: cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Mais uma vez, terceira vez, o grifo nessa expressão, cada um. Então temos, cada um veja como edifica, manifesta se tornará a obra de cada um, e cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, com gratidão, gozo, reverência, nos aproximamos juntos do Senhor nessa tarde de comunhão. Nosso coração realmente se volta inteiramente para Ti, juntamente uns com os outros, para que por Tua graça possamos ter um vislumbre mais das glórias da pessoa e obra do Senhor e do grande chamamento que temos como Tua igreja. Por isso confiamos Tua palavra aberta às Tuas mãos e suplicamos que o Senhor nos supra com tudo o que carecemos nessa tarde. E sabemos, Senhor, que não é pouco. Abre nossos olhos, cuida desse ambiente, que os intrusos não interfiram
naquilo que o Senhor quer realizar entre nós nessa tarde. Amém. E que Tua palavra corra livremente entre nós. Amém. Para o louvor da glória da Tua graça. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, esses textos são introdutórios. Nós vamos focar nossa atenção no livro de Atos. E vamos buscar compartilhar no livro de Atos um paralelo que eu creio que será de grande ajuda para nós na abordagem, no estudo desse livro. Iremos a isso agora há pouco. Veremos que o livro de Atos se foca em dois ministérios centrais. De Pedro, os primeiros 12 capítulos, e de Paulo, no capítulo 13 até o capítulo 28. E nós temos, de uma maneira muito impressionante, 5 aspectos de um paralelo entre o ministério de Pedro e de Paulo. É aí que nós vamos daqui a alguns minutos. E vamos ver que forma impressionante o Espírito Santo ter traçado, através da vida desses dois homens, esse paralelo tão singular no serviço deles ao Senhor. E nós vamos extrair desse paralelo, então, 5 aspectos, são 5 paralelos, 5 aspectos muito evidentes do serviço desses servos e irmãos ao Senhor, e que realmente falam muito, e até mesmo nos expõem, com relação ao nosso serviço ao Senhor. Então esse será nosso foco, mas vamos ainda olhar com um pouco mais de atenção os versos que acabamos de ler. Os irmãos sabem que essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma epístola de intenso tratamento espiritual. Paulo escreve essa epístola com uma carga, um peso definido no seu coração com relação a essa assembleia em Corinto. E corrige vários erros, distorções nessa assembleia. Entre elas, aquelas que se referem a encargos e dons, até mesmo espirituais. Então, quando nós lemos essa pequena porção, Paulo chama atenção para um fato nas 2 porções que lemos. É a vinda do nosso Senhor Jesus. A vinda que nós tão ardentemente aguardamos em nossos corações. Esse dia que tão rapidamente se aproxima. Você sabe que alguns sinais têm se cumprido muito rapidamente no que se refere ao tempo da vinda do nosso Senhor Jesus. E nós temos ficado mesmo impressionados com a quantidade deles que vão se sucedendo e vão chamando a nossa atenção e que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo, nesse texto, a partir do verso 10 do capítulo 3, por favor, olhe de novo para a sua Bíblia. Você vai ver que quando ele faz a menção no verso 13 dessa expressão, o dia a demonstrará. É muito evidente que ele não está falando de nenhum outro dia que não seja o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Então ele está dizendo que tudo aquilo que alguém edificou, e ele distribui aí em 2 grupos de 3 materiais, digamos assim, ouro, prata, pedras preciosas e madeira, feno e palha, compõem 2 conjuntos aí, no que se refere a esse trabalho de edificação sobre o fundamento, que é o próprio Senhor Jesus. Então nós temos 2 grupos de materiais aí que falam de coisas específicas que não é a nossa intenção examinar agora, são realmente muito interessantes. O ouro fala da natureza, vida e glória de Deus. A prata se refere à redenção de Cristo, porque aponta especialmente para a pessoa e obra do Senhor Jesus. Prata sempre tem a ver com isso, a simbologia das Escrituras. E pedras preciosas sempre tem a ver com a obra do Espírito Santo, porque requer tempo, requer pressão. Então fala da preciosa obra do Espírito Santo na vida dos vasos. Então, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, isso suporta fogo. E esse fogo, obviamente, se refere a essa face gloriosa do nosso Senhor, se manifestando de novo a sua criação e, em particular, a sua igreja. Então, Paulo usa no verso 13 a expressão o dia a demonstrará. Você viu aí? E ele se refere a esse dia
como sendo um dia de fogo. No contexto, você vê do próprio verso 13, ele diz, está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então está muito evidente que Paulo está fazendo uma relação entre o dia do Senhor, a vinda do Senhor, e aqui particularmente para a sua igreja. Nós entendemos pelas Escrituras que essa vinda do Senhor se divide, sem dúvida, em duas etapas. Uma tem a ver com o mundo e uma tem a ver com a igreja, né? Para o mundo significa um tipo de prova, para a igreja significa um outro tipo de prova nesse sentido. Então nós estamos vendo aqui as obras dos edificadores sobre o único fundamento que é Cristo, ninguém pode lançar outro, sendo provada no dia da vinda do Senhor Jesus, que é então uma vinda aqui declarada como sendo de fogo nesse sentido. É claro que tem outros aspectos da vinda do Senhor. Ele vem como noivo, ele nos chamará para as suas bodas, não é? Então não podemos selecionar apenas um aspecto e nos determos exclusivamente nele. Mas este é um dos aspectos da vinda do nosso Senhor. Então não olhamos apenas o aspecto da intimidade, o aspecto da boda, esse aspecto tão doce e real aos nossos corações e que aguardamos com tanto anelo. Mas também esse mesmo noivo, ele tem sem dúvida os seus olhos como chamas de fogo, como é descrito no livro do Apocalipse. Então os irmãos veem que são dois aspectos bem distintos, mas que se revelarão ao mesmo tempo quando da vinda do nosso Senhor. Então o importante para nós, por enquanto, nesse contexto tão rico, é destacarmos esse fato, o dia do Senhor como sendo um dia em que o fogo provará a obra de cada um. Está muito evidente. Agora, o outro trio aqui de materiais, também não vamos entrar em detalhes, mas falam da obra que é puramente do homem. Nasce no homem, parte do homem, e tem um aspecto da edificação que é apenas humano e não tem nenhum significado diante de Deus. Nas Escrituras, madeira é uma tipologia da própria natureza humana. Lembre-se que a Arca da Aliança era feita de madeira e revestida de ouro. Ouro fala da vida, natureza e glória de Deus, e madeira da natureza do homem, porque é um tipo de Cristo. Natureza humana plena e natureza divina plena. A Arca da Aliança, figura do nosso Senhor Jesus. Então é dito aqui, madeira, que fala então da natureza humana, aquilo que é próprio do homem. Feno fala da glória do homem. E palha fala da obra do homem. Lembra de Êxodo 3, quando o faraó diz, retiremos a palha, para que então eles tenham que ir atrás dela e se ocupem com mais trabalho e não pensem em adorar, né? E aqueles tijolos com os quais as edificações eram feitas, era esse barro misturado com palha. Então palha fala da obra do homem. Feno fala da glória do homem. Pedro interpreta isso na sua primeira epístola, 1 Pedro 1. Quando ele fala toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Então esse feno, erva ali, tipifica a glória do homem. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Então, natureza do homem, glória do homem, obra do homem, madeira, feno e palha. Tudo tem a ver apenas com o homem. Então, quando o fogo passa por esses materiais, apenas cinzas. Então, Paulo adverte. Cada um, por isso nós temos o verso 10, tão sonoro, tão solene, cada um veja como edifica. Não basta que tenhamos boa vontade, não basta que tenhamos boas intenções, não basta que nós examinemos, aliás, nem devíamos fazer isso, o que está dando certo ali para que seja feito aqui, isso se chama pragmatismo, né? Isso é um horror na edificação de Deus, é uma estratégia humana. Então, o fogo provará, e somente ouro, o que tem a ver com Deus o Pai, prata, o que tem a ver com Deus o Filho, pedras preciosas, aquilo que tem a ver com Deus o Espírito Santo, permanecerá. Agora, no verso 5, para completarmos essa introdução, do capítulo 4, observe que, de novo, Paulo chama atenção para a vinda do Senhor. Nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor. E agora vamos notar com cuidado 3 coisas que ocorrerão quando o Senhor vier. E nós chamamos atenção aqui, no caso desse versículo, apenas para a última, né?
A primeira, trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Grande exortação para os nossos corações. Nada há oculto que não venha a ser revelado. Palavras do próprio Senhor Jesus, conforme registrado nos Evangelhos. Então essa é a primeira coisa que será feita na vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso Paulo também vai exortar em Efésios 5, creio que você se lembra. Ele diz, nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, reprovando as obras infrutíferas das trevas, né? Então essa é a primeira coisa. Olha a segunda, nesse mesmo versículo. Então ele diz, mas também, então vem aí uma segunda coisa que o Senhor fará na sua segunda vinda, que nós tão anelantemente aguardamos. Ele manifestará os desígnios dos corações. Importante frase. Se você consultar aí qual é o sentido dessa expressão desígnios, você vai ver que fala de propósitos do coração. Fala de conselhos do coração. Isso nos faz lembrar Hebreus 4:12, não é? A palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetra, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se nós nos expomos à ação da palavra de Deus hoje nos nossos corações, como servos e servas, filhos e filhas do Senhor, então digamos, nós já estamos andando à luz da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Já, agora. Porque pela sua palavra, minhas palavras são espírito e são vida, diz o Senhor. Então, pelas suas palavras, espada viva e eficaz, penetram o nosso coração e realizam já, desde já, essa obra que no dia do Senhor será realizada amplamente na vida de todos os servos e servas do Senhor. E um detalhe aqui, quer eles queiram, quer eles não queiram. Porque é o dia que o Senhor trará à plena luz todas as coisas. Então ele manifestará, veja bem, os propósitos dos corações. Então não haverá nada, nenhuma motivação espúria, nada enganoso, nenhum engodo interior, nada que foi feito com motivações inadequadas, espúrias, impuras, né? Deixará de ser revelado naquele dia. Amados irmãos, isso é uma exortação tremendamente solene para nós. Isso nos chama, nos incentiva, porque sabemos quem diz isso para nós, é o nosso Senhor. Então andarmos na sua luz já, plenamente, amplamente, em tudo que pensamos, em todas as motivações do coração, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração, ninguém vê. É só entre nós o Senhor. O meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então essa é a segunda coisa. E a terceira coisa no versículo 5 ainda, essa que chamamos a atenção em particular para o nosso encargo dessa tarde. Cada um, e você viu que é a terceira vez que destacamos a expressão cada um. Na verdade você tem uma quarta aqui no versículo 13 que passamos por cima dela porque no momento, né, não nos interessa aqui no nosso contexto, mas você vê que ele enfatiza o cada um 4 vezes, versos 10, 13, 2 vezes, depois no verso 5 do capítulo 4. Cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Paulo ensina isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, se referindo ao tribunal de Cristo. E este ensino é aquele que se refere a galardões ou a recompensas. 2 Coríntios 5,10 ele diz, importa que todos nós, é uma palavra para a família de Deus, não é para o mundo, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, onde cada um receberá segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Outra exortação solene. Nós não só podemos, como devemos viver à luz do tribunal de Cristo hoje. Não é com
medo. Se você ler aquele verso com cuidado, aquele contexto que eu já citei, 2 Coríntios 5, Paulo fala sobre tremor. Temor e tremor. Porque é isso que o Senhor fará na sua vinda. Porque é a vinda do Senhor da glória. Então, irmãos, esses poucos textos, só para fazermos uma introdução do tema maior que nós já anunciamos e vamos para ele agora. Nós vamos buscar aprender de Pedro e de Paulo no livro de Atos. Sem dúvida, aí mesmo esse texto que já citei, 1 Coríntios 4, 1, se você observar lá, Paulo vai falar, se referir a ele e àqueles que serviam ao Senhor junto com ele como despenseiros. Então ele vai dizer que esses despenseiros, bonita a palavra que ele usa, no grego é oikonomos, fala de um administrador ou de um mordomo. Ele diz, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e como despenseiros. 1 Coríntios 4, 1. A palavra despenseiros significa, então, um mordomo ou um administrador dos mistérios de Deus. Essa palavra é citada várias vezes no Novo Testamento, só para você conhecer um pouquinho dela e já entramos no livro de Atos. Talvez o texto mais explícito sobre o significado dessa palavra é Lucas 12, versos 40 em diante, você leia ali, se não me engano, no verso 42 ele é mencionado, Lucas 12, quando o Senhor propõe uma parábola e diz que o Senhor saiu para festas de casamento, e então ele volta e ele vai avaliar o serviço que foi prestado na sua casa. Então, ele pergunta, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor, quando vier, confiará todos os seus bens? Então, você, se ler o contexto, você vai ver que há um verso ali, em que ele diz que esse servo, esse mordomo, ele é responsável por distribuir a porção própria para cada conservo a seu tempo. Lembra-se, Lucas 12? E aquela expressão nos ajuda bem a entender o que é oikonomos, que Paulo chama aqui de dispenseiros. E nos ajuda a ver, vai nos ajudar aqui a ter esse panorama no livro de Atos do oikonomos Pedro e do oikonomos Paulo, dois dispenseiros. E nós vamos fazer o paralelo então entre eles e vamos ver 5 aspectos desse paralelo que falam muito à nossa vida e ao nosso serviço. Então lembrando, esse mordomo, ele não apenas era um gerente e um administrador do seu senhor, cuidando da casa em si, dos negócios da casa. Segundo Lucas 12, ele era responsável por saber a porção apropriada para dar a cada conservo a seu tempo. Então ele era o responsável por alimentar da despensa do senhor, do patrão, ele alimentaria os conservos da casa, cada um no seu nível. Ele não daria o mesmo alimento para um mais velho, anciãozinho, do que para um adulto, do que para um jovem, e muito menos para uma criancinha. Então ele teria que distribuir o alimento para toda a casa, segundo a estatura e a necessidade de cada um dos conservos. Muito interessante. Então Paulo diz, importa que nós sejamos bons despenseiros. Pedro também usa essa expressão em 1 Pedro 4. Despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele está usando a mesma palavra, oikonomos, esse mordomo, esse dispenseiro. Então vamos para o livro de Atos, já, e vamos ver quais são esses paralelos. 5 deles, quem sabe podemos tentar ver 2 na primeira sessão e 3 na segunda sessão. O Senhor nos capacite e nos ajude no entendimento desse assunto. Primeiro vamos para Atos capítulo 3, aí começamos. Vamos ler os versos de 1 a 8. Lembre-se então, Atos de 1 a 12, nós temos ênfase no ministério de Pedro. Atos 13 a 28, nós temos ênfase no ministério de Paulo. Sem dúvida são as 2 grandes figuras do livro de Atos. 2 oikonomos, dispenseiros. O impressionante é o paralelo intenso que existe entre os serviços dos 2, que vamos começar a ver então agora. Primeiro vamos ver esse fato sobre Pedro, depois leiamos o fato sobre Paulo, paralelo, e vamos ver qual é a mensagem desse primeiro paralelo.
Atos 3, então. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Só para que já tenhamos o paralelo desde já, observe que aqui está sendo curado um coxo de nascença, o primeiro milagre operado por Pedro, o apóstolo, logo depois daquela mensagem preciosa no capítulo 2, onde 3.000 almas se renderam ao Senhor. Então aqui está a primeira cura executada, então, pelo apóstolo Pedro, iniciozinho da história da igreja, um coxo de nascença. Agora vamos para um texto paralelo, então, do ministério de Paulo. Atos capítulo 14. Atos, capítulo 14. E o impressionante aqui, irmãos, é que esse é o primeiro milagre operado pelo apóstolo Paulo. Então você está vendo já aí um paralelo evidente. O primeiro milagre operado por Pedro, no seu serviço ao Senhor, foi a cura do coxo de nascença na Porta Formosa. O primeiro milagre operado por Paulo, a história de Paulo começou no capítulo 13, considerando Paulo em Antioquia, não é? Excluindo a conversão, a estrada de Damasco, o relato do capítulo 9. Nós temos o ministério de Paulo iniciando no capítulo 13 de Atos. Então, no capítulo 14, Paulo está em Listra. E no versículo 8, então, vamos ver. 8 a 10, Atos 14. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Em outras palavras, um coxo de nascença, idêntico ao que Pedro realizou na Porta Formosa. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Vamos já dar um nome para efeito didático desse primeiro paralelo, então, entre o ministério dos dois. O que está acontecendo aqui, queridos irmãos? Tanto Pedro como Paulo manifestaram nos seus ministérios uma nova e viva capacitação e poder. Me permitam repetir isso. Tanto Pedro quanto Paulo manifestaram uma nova e viva capacitação e poder. Então nós vamos entender agora mesmo o que isso significa e como vamos aplicar isso para nós. Primeiro vamos de novo ao texto. Mantenha os dois abertos aí, por favor, para irmos de um a outro. Esse texto de Atos 3, versículo 6, quando Pedro disse ao coxo assim: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Me lembro de uma ilustração, uma citação histórica, na verdade, verdadeira. É dito que Francisco de Assis foi visitar o Vaticano. E quando ele chegou ao Vaticano, ele ficou muito impressionado com toda aquela opulência, aquela riqueza. E ele teve, então, um contato pessoal com o Papa. Então, o Papa, andando com ele por aquelas ruas, disse assim para Francisco de Assis: Você vê, Francisco, a igreja hoje não precisa mais dizer: não possuo ouro e nem prata.
Então Francisco de Assis disse assim ao Papa, e também a igreja hoje não pode mais dizer, levanta-te e anda. Ou seja, a perda dessa nova e viva capacitação e poder. Essa primeira marca, queridos irmãos, foi a primeira evidência no ministério de Pedro e de Paulo que eles realmente eram despenseiros da multiforme graça de Deus. Qual é a diferença entre a presença de Deus e o poder de Deus? Os irmãos sabem que muito, de diversas maneiras, esse tema do poder de Deus tem atraído multidões. Parece que, de certa forma, Deus é descrito como uma grande bateria celestial, e particularmente o Espírito Santo é descrito assim. E nós só temos que aprender, na verdade, como nos conectar a essa bateria para que então possamos receber poder, né? Uma grande fonte de energia espiritual. Agora, se nós olharmos esse texto com cuidado, e nós vamos fazer isso, você vai ver que Pedro liga diretamente o poder de Deus à presença de Deus. Digamos assim, nós não temos comunhão com o poder de Deus, porque poder é um atributo. Nós temos comunhão com a pessoa do nosso Deus, no nosso Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então, o poder em nossas vidas de serviço ao Senhor deveria ser uma evidência de que nós realmente andamos na presença do Senhor. É claro, amados irmãos, que nós não somos, no mesmo sentido que Deus não é, uma fonte de poder. Então sairemos por aí curando todos os coxos que encontrarmos pelas ruas da cidade. Nem nosso Senhor Jesus fez isso. Ele passou certa vez por um tanque, o tanque de Betesda, João capítulo 5. É dito que havia ali uma multidão de coxos e paralíticos, mas o relato diz que ele curou um homem só. Aquele que, quando a água era agitada, ele nunca conseguia chegar no tanque agitado, com a água agitada, e nunca conseguia ser curado, porque apenas o que chegasse primeiro era curado e ele nunca era o primeiro, não é? Então apenas aquele homem foi curado no meio de uma multidão de coxos e paralíticos. Então nosso Senhor não foi um curandeiro. Tudo aquilo que nosso Senhor fez, ele fez debaixo de uma direção específica de seu Pai e com uma finalidade específica determinada pelo seu Pai. Quando ele multiplicava pães, ele queria ensinar o que significa ele ser o pão da vida. Quando ele curava um cego de nascença, ele queria ensinar o que significa ele ser a luz do mundo. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele queria ensinar o que significa ele ser a própria ressurreição e a vida. E assim por diante. Né? Então, veja como esse texto de Atos, como Lucas colocou, essa relação, descrevendo as palavras de Pedro de forma tão bonita. Veja, no verso 12 é dito assim, Atos 3,12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou. Olha o verso 16 agora. Pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome, que sempre nas Escrituras, nome, obviamente, fala da pessoa, do ser, do caráter, da presença da pessoa. Esse mesmo nome, essa mesma pessoa, fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, como que Pedro descreveu esse poder pelo qual o coxo de nascença foi curado? Como sendo puramente um resultado deles serem aqueles que viviam em íntima relação com o seu Senhor. O nome de Jesus, a presença, a pessoa. Então,
Pedro deixou muito claro na sua mensagem aí qual era a fonte desse poder. Agora vamos para a narrativa de Paulo, nós já lemos, Atos 14. O princípio então está aí. Os dois, o primeiro milagre que os dois realizaram, tanto Pedro quanto Paulo, descrevem o primeiro paralelo e descrevem então essa manifestação dessa nova e viva capacidade, né? Uma nova e viva capacitação e poder. Agora vamos ver como Paulo descreve isso, o texto de Atos já lemos. Vamos para 1 Coríntios e vamos buscar entender como que Paulo descreve essa questão do poder. Nós já vimos como Pedro descreveu na sequência ali do seu discurso, né, em Atos 3. Ele quis deixar muito claro que esse poder era puramente um resultado deles andarem com Jesus, o nome de Jesus. Em 1 Coríntios, vamos a alguns versículos. 1 Coríntios 2, versos 4 e 5. Vamos ver as palavras de Paulo agora, com relação a essa mesma ênfase, poder. Vamos ver o verso 3 também. Porque foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Está vendo, irmão? A sequência. Paulo está enfatizando que esse poder era resultado dessa presença, desse viver no Espírito, desse andar no Espírito, dessa comunhão com Deus no Espírito. Então, no verso 5, ele diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mais uma vez a ênfase no poder de Deus. Vamos ver alguns versos que vão lançar mais luz. Capítulo 4 mesmo, de Coríntios. 1 Coríntios 4. Verso 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Irmão, eu gostaria de ler nessa altura um relato para você. E aqui eu gostaria de trocar essa palavra poder para a finalidade dessa abordagem específica, que penso vai nos ajudar, trocar a palavra poder por unção. Me permitam fazer isso, porque significa exatamente a mesma coisa. O poder de Deus é resultado da unção de Deus. Agora, antes então de ler esse pequeno texto, vamos entender o que é unção. Como é que nós explicaríamos unção? Nós ouvimos muito essa palavra e também falamos muito sobre ela. Estar ungido, ser ungido, falar de modo ungido, palavra ungida. Mas o que é unção? Você poderia definir de algumas maneiras, e todas elas seriam corretas. Mas eu gostaria de definir de uma maneira específica para os irmãos. Unção, me parece ser, o resultado da presença de Deus em um vaso. Para colocar de forma diferente, unção é quando a presença de Deus é evidente no vaso em questão. Então não há nenhuma dúvida se há unção ou se não há unção, porque a presença de Deus atesta a respeito da unção. Então aqui estamos trocando a palavra poder por unção para efeito do que estamos compartilhando. Agora escute isso. Um pregador americano, um relato, de novo, histórico, um pregador americano chamado Samuel Davis. Ele foi um hinólogo, escreveu vários hinos, vários poemas, foi um grande evangelista nos Estados Unidos. Ele foi sucessor de Jonathan Edwards na Universidade de Princeton, famosa nos Estados Unidos. Ele sucedeu na presidência dessa universidade a Jonathan Edwards. Ele partiu para o Senhor com 37 anos de idade apenas. Então esse homem tão devoto, ele foi um dos primeiros pregadores não anglicanos na chamada Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Quase todos os pregadores dos Estados Unidos nessa época eram anglicanos, claro, né? Ele foi um dos primeiros pregadores não anglicanos. Então ele tinha uma visão muito mais livre, muito mais clara da pregação, de como ela deveria ser feita. Esse é Samuel Davis. Ele foi visitar a Inglaterra certa vez e quis conhecer George Whitefield. E você sabe quem foi George Whitefield.
E ele, então, foi a Londres ouvir George Whitefield. Eu gostaria que você ouvisse com atenção o relato que ele fez da mensagem que ele ouviu naquela noite. Preste atenção. Ele escreveu assim: logo ficou claro para mim que o senhor Whitefield, ou Whitefield, devia ter tido uma semana excepcionalmente ocupada, pois era óbvio que ele não teve tempo de preparar bem o seu sermão. Pregadores são interessantes, né? O pregador, quando está ouvindo o outro, ele sempre avalia o outro. O tempo que ele prega, a maneira como ele prega, a forma como ele formula as frases, não é? Isso é importante, acho que tem o seu valor. Mas escute o resto do relato. Então, ele não teve tempo de preparar bem o seu sermão. Essa foi a avaliação do Samuel, ouvindo ninguém menos que George Whitefield. Do ponto de vista da construção, da boa ordem de pensamento, era um sermão muito deficiente e defeituoso. Em resumo, era um sermão muito pobre. Mas a unção que o assistiu foi tal que eu me arriscaria muitas vezes. Me perdoe, vou ter que parar aqui. Porque um relato importante, um detalhe eu não contei para você, para eu poder ler o final do texto. Esse Samuel Davis, quando foi à Inglaterra, nessa viagem que já falei, ele passou por um período de tumulto no oceano terrível. E ele descreve que por várias vezes eles acharam que iriam naufragar. E que aquele seria o momento, então, que ele ia encontrar com o Senhor, num naufrágio. Mas o naufrágio não aconteceu, ele chegou até a Inglaterra e ele foi ouvir George Whitefield. Então, vou continuar aqui. Mas a unção que o assistiu foi tal, então ele diz que eu me arriscaria muitas vezes aos rigores de um naufrágio no Atlântico para ficar ali debaixo da sua benigna influência. Não é maravilhoso esse relato? Um sermão defeituoso, pobre, do ponto de vista da construção era fraco, não tinha uma boa ordem de pensamento. Ele disse que ele deve ter tido uma semana muito ocupada, mas a unção que o assistiu foi tal que eu me arriscaria muitas vezes aos rigores de um naufrágio no Atlântico para estar ali e ficar debaixo da sua benigna influência. Oh, irmãos, como que nós explicaríamos isso? Com uma só palavra: unção. Unção. A presença de Deus é evidente no vaso. Vou contar um outro relato agora, pessoal. Nosso querido irmão, estimado irmão que hoje está com o Senhor, Christian Shane, uma vez uma irmã disse assim sobre ele: eu já tenho ouvido nosso irmão Shane há muitos anos. Eu ouvi dizer isso. Eu já tenho ouvido o irmão Shane há muitos anos. E sabe, eu não entendo muito o que ele diz. Aliás, muitos aqui podem dizer a mesma coisa sobre isso. Mas olha o que ela disse. Escute o que ela disse. Mas para mim, basta estar ali. Basta estar ali. A presença de Deus é evidente no vaso. Graças ao Senhor. Então, amados irmãos, o que é que a igreja mais tem carecido nos nossos dias? Palavras, 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 palavras e mais palavras. Talvez, se fosse acompanhar esse relato que eu li, que nós tivéssemos mais pregadores, que tivessem sermões pobres, vocabulário pobre, oratória fraca, mas cheios da unção do alto. De modo que todos que estivessem debaixo da influência deles pudessem dizer: nós tocamos as orlas das vestes do Altíssimo. Essa é a nossa necessidade nos nossos dias. Mas nós temos nos preocupado com outras coisas. Tanto no aspecto aí do burilar da mensagem, quanto nos aspectos, digamos, doutrinários. Muita preocupação ortodoxa. Não que a ortodoxia seja uma coisa ruim, mas que tenhamos cuidado. Sabe, irmão, de modo geral, a igreja no Brasil tem sofrido 2 assédios. Acho que eu poderia dizer 3, na minha observação.
Primeiro assédio, é um assédio judaizante. Muito, muito forte. Em todos os contextos dos filhos de Deus. Assédio judaizante. E a mensagem deles para a igreja é assim: vocês estão tão fracos no seu testemunho como igreja, tão divididos, tão pobres, tão desnorteados, porque vocês perderam os fundamentos. Vocês precisam voltar ao princípio. E o princípio é o judaísmo. Como se o cristianismo fosse uma seita derivada do judaísmo. Então volte ao princípio, volte ao judaísmo. Isso tem assolado a igreja de Deus nos nossos dias. Primeira perversidade, a influência danosa do judaísmo, com muitos elementos. Há grupos cristãos, por exemplo, que tocam chofar nas reuniões. Qual é a base para se fazer uma coisa dessa? Isso é uma prática do Velho Testamento. Isso não significa nada num culto cristão e não deveria ser usado, não é? Então, o judaísmo é a primeira influência danosa. A segunda é o próprio catolicismo. E a terceira é a influência, é uma avidez doentia pela ortodoxia. Assembleias se encaminhando para as ênfases chamadas reformadas, da teologia reformada, e achando que ali então elas estarão guardadas, seguras, protegidas, abençoadas, não sei por qual motivo. A teologia reformada contém filosofia. Filosofia de Agostinho, filosofia de Calvino, é um sistema teológico. E se nós abraçamos esse sistema e nos chamamos por esse nome, nós somos reformados luteranos, nós somos reformados calvinistas, nós devíamos ter mais cuidado com essas coisas. Porque nós estamos colocando em arraiais, em sistemas teológicos, porque nós não fomos chamados como igreja para ser nem isso e nem aquilo. Nós somos chamados para sermos cristocêntricos e focados em torno da glória da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. E quaisquer ministros de quaisquer confissões que possam cooperar na obra do Senhor nesse sentido, amém. Mas nós não devíamos nos apegar e abraçar nenhuma das confissões. E ser ajudados por todas elas no que possa nos ajudar. Então, amados irmãos, isso é poder. Você lembra que quando Pedro e João foram açoitados, Atos de novo, e foi dito a eles que não falassem mais no nome de Jesus, e aqueles homens que eram simples pescadores, iletrados, segundo o relato, incultos, não é? Sofrendo aquelas coisas por causa do nome do Senhor, impressionava aquelas autoridades, e o texto de Atos, registrado por Lucas, diz algo impressionante. Diz assim que quando eles viram essa intrepidez desses homens tão pequenos, mentalmente falando, eles reconheceram, e quem reconheceu foi o Sinédrio, os cultos e sábios. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse Jesus, quando recebeu aquela escolta de guardas do Sinédrio para prendê-lo, e que teve que voltar de mão vazia, porque foi até ele para executar a sua missão, da parte do Sinédrio, os guardas, e pararam para ouvir sua mensagem. Foi o erro fatal que eles cometeram. Quando pararam para ouvir a mensagem dele, né, imagine isso, a gente consegue imaginar a cena, não é? Os guardas lá, paramentados, peitinho estufado, vieram com uma missão, vamos levar o Jesus de Nazaré. E param para ouvi-lo. E voltam sem ele. E tem que justificar, para não serem mortos, né? Então o Sinédrio perguntou, onde está o homem? Como diz, o que vocês fizeram? Voltaram de mãos vazias? E eles disseram assim, ninguém jamais falou como este homem. Unção. Ou você acha que o Senhor Jesus não tinha unção? Porque ele era o Filho de Deus. Sabe o que Atos 10, 38 diz? Pedro pregando na casa de Cornélio. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Viu, irmão? Que maravilha. Então, isso é unção. É isso que Pedro e Paulo demonstraram na cura desse ambos. O primeiro milagre que executaram e ambos a cura de um coxo. E ambos deixaram claro que esse milagre, esse poder era operado
por causa da relação deles com Jesus. Então vamos seguir. Mais um texto de Paulo. Não terminamos ainda esse primeiro ponto. Ainda há mais instrução para nós aqui com a ajuda do Senhor. 2 Coríntios 4, veja, o versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Veja que lindo verso. Temos, porém, este tesouro. Qual é o tesouro? Temos que ir ao verso 6. Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, conhecer a Deus na face de Cristo é o nosso tesouro. Em outras palavras, Ele é o nosso tesouro, né? Então, temos este tesouro em vasos de barro, para que, note aí, 2 Coríntios 4, 7, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Também é um texto que muito ajuda, não é? Pedro e Paulo, então, manifestaram uma nova e viva capacitação e poder que não tinham e que, na verdade, nem era deles. Era resultado da relação deles com Jesus. Por que Pedro chamou a atenção daquela forma? Porque vocês estão fitando os olhos em nós, achamos que nós somos quase que deuses, semideuses, não é? Atos 3, não foi isso que lemos? Por que vocês estão olhando para nós? Esse nome fortaleceu a este homem que agora vede diante de vós, né? Mais um versículo. Aí mesmo, Coríntios 2, capítulo 12, verso 9. Quando Paulo ora sobre o espinho na carne, 3 vezes. Capítulo 12, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder, todos os versos que nós estamos lendo, você viu a mesma expressão aí, o poder, que esses despenseiros, mordomos, Pedro, Paulo manifestavam, ele se aperfeiçoa, ou seja, ele se manifesta de modo mais e cada vez mais pleno, é a ideia da palavra aperfeiçoa aí. Ele é cada vez mais pleno, quanto maior a fraqueza. Isso é o que esse versículo quer dizer. O poder se aperfeiçoa, se faz mais evidente na fraqueza. Então, olha a conclusão de Paulo. De boa vontade, pois, eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mas sabe, irmão, apenas reconhecer que é fraco não basta. Nós precisamos saber quem somos, reconhecer nossa fraqueza, mas à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o ponto. Senão nossa fraqueza é só uma debilidade, nada mais. Agora, concluindo esse primeiro tópico aí, olha o capítulo 13. Acho que esse capítulo vai nos dar um fecho muito bonito desse primeiro item que estamos compartilhando. Capítulo 13, verso 3. Vamos ler desde o primeiro, só para que os irmãos entendam o contexto. Essa é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais, note aí, prova de que em mim Cristo fala. Olha a ousadia de Paulo. Em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Verso 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele. Essa é uma linda expressão. Você vê, não é só fracos. Como se ser fraco bastasse, não é? Ser fraco e apenas ser fraco, como falei, é só debilidade, é só uma debilidade. A chave é, somos fracos nele, em união com ele. E o que mais diz?
mas viveremos com Ele, somos fracos nele, mas viveremos com Ele para vós outros pelo poder de Deus. E aqui, amados irmãos, abra por favor comigo em Filipenses. Último texto dentro desse primeiro tópico. Olha como ele ilustra de maneira linda, podemos até dizer tocante, esse texto que acabamos de ler em Coríntios. Filipenses 1, vamos ler desde o verso 19. Filipenses 1, 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, o texto que estamos lendo mostra o segredo de Paulo, pelo qual o poder de Deus, então, era manifesto através da vida dele. Você está vendo qual é? A gana, a ânsia que ele tinha, por causa da vida centrada no Senhor e de intimidade e profundidade no Senhor que ele vivia, de que Cristo seria engrandecido na sua vida, ministério, em todos os aspectos, quer pela vida, quer pela morte, no meu corpo, como ele diz aí. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a intensidade desses versículos. Irmão, isso não existe naturalmente falando. Todo morrer é perda. Morrer afetivo, morrer financeiro, vamos pensar, não é? Morrer em termos de saúde mesmo, não é isso? Toda perda é morrer, e todo morrer é perda. Nenhum morrer pode ser ganho, em nenhum sentido. Morrer é perda, naturalmente falando. Mas, quando para nós o viver é Cristo, então o morrer é lucro, ou morrer é ganho. A única maneira do morrer ser lucro é se Cristo é nosso viver. E isso era o fato de Paulo. Agora, vamos avançar um pouquinho. Vamos até o verso 26. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido. Quais são os lados? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Esse é um lado que constrangia Paulo. Ele diz, isso é que eu quero. O que é incomparavelmente melhor. Agora, qual é o outro lado? Verso 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, nesse momento, ele estava preso em Roma, naquela prisão de 2 anos, domiciliar, registrada em Atos 28. Então, nesse momento, ele estava convencido, ele diz aqui, de que ele ficaria, ele não partiria. E foi o que aconteceu, nós sabemos. Ele foi liberto, provavelmente ainda fez alguma viagem, talvez tenha ido à Espanha, depois foi preso de novo durante o governo de Nero e finalmente decapitado, né? Então, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Aqui gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Por que essa relação com Cristo, esse poder de Deus que nós estamos enfatizando aí nessa primeira marca, essa nova e viva capacitação e poder, para quê? Para que nós saiamos por aí fazendo coisas miraculosas? Qual é a razão desse estar com Cristo, fracos nele, e essa expressão do poder de Cristo através de nós? Unção é uma das manifestações, como já citamos. Qual é a finalidade? Ele coloca aqui de maneira tão linda, irmãos. Permanecerei com todos vós, veja, para o vosso progresso e gozo da fé. Queria que você olhasse essa frase com muito cuidado, irmão, porque ela mexe muito fundo conosco. Todos nós somos filhos e filhas do nosso amado Senhor, nosso amado Pai em Cristo Jesus, todos nós. Qual é a finalidade de nossas vidas estarem sendo preservadas? Ou será que nós achamos que nossas vidas não estão sendo preservadas? Nós estamos vivendo porque nós viemos à existência e esse tempo vai se cumprir e um dia vai acabar, não é?
Nós cristãos não cremos nisso, isso é quase um paganismo. Nós sabemos que cada um de nossos dias são determinados pelas mãos do único soberano. Agora, qual é a finalidade deles? Aí está. A finalidade é o vosso progresso e gozo da fé. Então, irmãos, não há nenhuma finalidade de vivermos, digamos, uma vida cristã para nós mesmos. A realidade e a beleza da nossa relação com Cristo, veja o texto que nós lemos sobre George Whitefield. A finalidade de nossas vidas serem preservadas e cuidadas pelo nosso bendito Senhor, amado Senhor, é, resumindo aí nessas palavras, o progresso e gozo na fé de outros. E esse outro, sem dúvida, começa dentro de nossa casa. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos em Cristo. Nossas vidas não têm outro propósito. Essas coisas que nos agarramos tanto, profissão, trabalho, como que a Bíblia as vê? Não são maldições, não. A Bíblia diz que são bênçãos, sim. Aquele que trabalhe, faça com as mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado, não é? Então, na visão cristã, o trabalho não é maldição. Não pense assim. Mas, irmão, o trabalho não é finalidade. Esse é o ponto. Não é fim. Ele não pode capturar os nossos corações. Nós vivemos como filhos e filhas do Senhor para vosso progresso e gozo da fé. Se nós não pudermos edificar outros, nossas vidas são de muito pouco valor. Compreende? Esse tipo de profissão de fé que diz Cristo, eu e Cristo lá em casa, não confere com o chamamento do Senhor. Nossas famílias cristãs são famílias. Será que poderíamos entender de outra maneira, segundo a Bíblia? São famílias missionárias, não são? Nós somos missionários no trabalho, na universidade, na rua, não é? Nossas famílias são famílias missionárias. Não há outra razão para nós estarmos nessa terra. Um evangelista famoso do século passado orava assim, a cada manhã. Ele dizia assim, Senhor, dá-me uma alma nesse dia, ou leve a minha alma. Vosso progresso e gozo da fé. E olha o verso 26, completa aí, que lindo. A fim de que? Para que Paulo entendia que vivia? E assim devia ser conosco? A fim de que aumente, quanto a mim, esse pequeno vaso. Paulo se considerava um pequeno vaso. E nós também nos consideramos um pequeno vaso. Não é? Quanto a mim, aumente o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. É maravilhoso, irmão. As nossas vidas serem motivos de outros se gloriarem em Cristo. Porque pela graça do Senhor que nos tem sido dada, nós temos sido instrumentos para o progresso e gozo da fé de outros. Será que há um outro motivo para viver digno? Claro que não há. Tudo que o Senhor tem colocado ao nosso redor é para isso. Sustento, o agasalho, a saúde, o alimento diário, casa, ambientes, não é? Tem cuidado de nós com esse único propósito, não há outro. Aumente quanto a mim. Que bonito Paulo dizer quanto a mim. Como ele tinha uma visão adequada sobre ele, irmão. Paulo nos impressiona tanto. Ele não era um falso modesto. Compreende? Não era um falso modesto. Ele sabia muito bem quem ele era. Quando ele escreve em Romanos 12, ele ensina os romanos sobre isso. Ele diz, não pense alguém de si mesmo além do que convém. Mas também ele não diz, pense a quem do que convém. Né? Exercita aí sua mente para pensar a quem do que você é. Isso chama falsa humildade. Falsa modéstia. Então, como que ele orientou? Pense, porém, cada um com moderação. E a palavra com moderação é uma justa estima. É isso que devemos compreender diante do Senhor. Quem somos nós, para o que o Senhor nos chamou, em qual esfera de serviço Ele nos colocou, para nós pensarmos sobre nós com justa estima. Segundo a medida, ele completa lá, Romanos 12, 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é lindo? Então não há lugar para falsa humildade, nem para falsa modéstia. Né? Então esse era Paulo.
Ele está dizendo, eu sei que quando vocês olham para mim e me têm com vocês, aumenta o motivo de vocês se gloriarem em Cristo. Porque ele era esse instrumento de Cristo. E aí ele completa assim, pela minha presença, de novo, convosco. Maravilhoso texto. Isso que nossos corações deviam almejar na nossa relação e nosso serviço ao Senhor. Vamos para o segundo ponto para poder fazer o nosso intervalo então. Temos alguns minutos ainda. Vamos voltar a Atos e fazermos o segundo paralelo entre o serviço de Pedro e de Paulo. Primeiro em Atos 10, Pedro. Atos 10, de 9 a 16. Vamos ver o que está acontecendo aqui com os dois, Pedro e Paulo. Pedro em Atos 10 e Paulo em Atos 22. Então, Atos 10 diz assim, verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, hora sexta então é a hora do almoço, né? Meio-dia. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe prepararam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto. Temos um detalhe aqui para os seus estudos. Só há 2 vezes em Atos em que o céu se abre. Apenas 2 vezes. A primeira vez está em Atos 7, quando o céu se abre para receber Estevão. O Senhor Jesus se revela a Estevão e Estevão diz que viu o Senhor Jesus de pé à destra de Deus. Aquela visão gloriosa quando Estevão estava sendo apedrejado. Então ele diz, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, os céus abertos revelando a glória de Cristo. Correto? A segunda vez em que o céu se abre no livro de Atos é em Atos capítulo 10. E agora o céu se abre de novo, mas agora um lençol desce do céu pelas 4 pontas, cheio de animais imundos. E somos muito claros sobre o que isso significa. É dito então pelo Senhor a Pedro, mata e come. Ele diz, de modo nenhum, Senhor. Pedro consegue combinar palavras incombináveis, digamos assim, né? Porque o Senhor diz, mata e come, ele é um imperativo, ele está dando ordem. Mas Pedro está retido pela sua tradição judaica, religiosa. E ele diz, não, Senhor. Ele tinha que dizer ou só não e não chamar o Senhor de Senhor. Ou então dizer sim, Senhor, mas não, Senhor, é impossível. Né? Mas ele conseguiu combinar as duas coisas. Disse não, mas chamou o Senhor ainda de Senhor. Não, Senhor. Eu não posso comer coisa nenhuma comum ou imunda. Essa palavra comum, koinos, fala aquilo que pertence à generalidade. Aquilo que é como tudo, como todos, comum. Então ele ouve algo do Senhor. Maravilhoso. Ele diz, o que Deus purificou, não consideres comum. Nós sabemos o que está acontecendo. Pedro está vendo naquele lençol os imundos, os gentios, que os judeus consideravam imundos. Por que ele está tendo essa visão? Porque alguém ia tocar a campainha. E quem ia tocar a campainha eram os mensageiros de Cornélio, o gentio. E Pedro teria que pregar o evangelho na casa do gentio. E entrou cheio de reservas pregando aquele evangelho, podemos assim dizer. Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas e que então ele enviou Jesus de Nazaré e ele vai pregando como que suspeitando se ele está fazendo coisa certa. Né? Então, num dado momento é dito que o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. E eles passaram a falar em línguas e profetizar para que ficasse evidente o selo do Espírito neles, nesse caso. Né? Então Pedro reconheceu que aos gentios foi oferecida a graça do Evangelho e da salvação. Então os céus abertos e, digamos, Pedro viu a igreja. Cristo no capítulo 7, a igreja no capítulo 10. Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Então, Pedro tem essa visão, nós já citamos sem ler aí, né? No verso 15, olhe por favor, capítulo 10, verso 15. Ao que Deus purificou. Essa palavra aqui, irmão, que ele ouviu da boca de Deus, purificou, ele usa na sua epístola, que ele escreve quando velhinho.
1 Pedro 1, 22, se não me engano é o verso 22. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai de coração uns aos outros. Tendo purificado as vossas almas. Quem que ele ouviu essa palavra? Catartizou, no grego. Ele ouviu do próprio Deus. Esses gentios, Pedro, não são imundos, não são comuns, porque eu os purifiquei. Então, essa foi a experiência de Pedro aqui, nesse terraço, em Jope. Vamos para a experiência de Paulo. Depois vamos ver qual é o princípio aí, qual é a lição, qual é o paralelo entre os dois. Atos 22. Atos 22. Aqui, irmãos, Paulo está dando um testemunho em pé na escada, em Jerusalém, testemunhando ao povo. Ele ia ser recolhido à fortaleza, ia ser preso, então ele teve a oportunidade de dar esse testemunho, de falar. Porque é dito no capítulo 22, para você entender no início: irmãos e pais, agora ouvi a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Porque ele está falando com judeus em Jerusalém, se impressionaram que ele estivesse falando em hebraico, não sabiam quem era ele, né? Então ele começou a falar com eles em hebraico, eles ficaram mais impactados de ouvir na própria língua, né? Esse homem que eles acharam que era um qualquer aí. Então Paulo vai dar seu testemunho em Atos 22, maravilhoso capítulo. Então vamos ler para compreendermos um pouquinho do contexto. Verso 15, o que ele diz? Então veja, ele está em pé numa escada, quando ele seria recolhido à fortaleza. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Ele está se referindo às palavras de Ananias quando o batizou, foi enviado a ele. E agora, por que te demoras? Verso 16, Atos 22. Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, olhe, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Viu? Acabamos de ler isso em Jope, na história de Pedro. Pedro orando, hora sexta, teve um êxtase e teve aquela visão do lençol, os gentios. E pôde ouvir o Senhor, aí está a ênfase. Ele ouviu o Senhor naquela visão do lençol que descia do céu. E o que o Senhor disse a ele: mata e come. E também, ao que Deus purificou, não consideres comum. Então Pedro ouviu o Senhor. E agora Paulo, escrevendo: voltei para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Então daí de novo, Paulo ouvindo o Senhor, um êxtase, como Pedro, e também como Pedro, Paulo ouvindo o Senhor. E o que o Senhor dizia a ele? Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor. Aí está Paulo fazendo a mesma coisa que Pedro, resistindo ao que o Senhor lhe orientou. Eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Como se ele dissesse: Senhor, eu acho que eu vou ser mais aceito ainda, porque eles sabem que eu era o perseguidor. E eu agora vou falar para eles que eu sou o perseguido, que o Senhor me alcançou, não é? Tentando convencer o Senhor que esse seria o caminho melhor, né? Então o verso 20 é dito: quando se derramava o sangue de Estevão, Paulo continua falando, tua testemunha, uma linda frase, Estevão, a tua testemunha, Saulo estava lá, né? Eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes do que o matavam. Mas ele me disse, o Senhor é tão paciente, né? Ele ouviu o palavrão de Paulo aí e terminou, quando Paulo ficou quieto, então o Senhor disse assim: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Não é um paralelo imenso? Os dois estão orando, os dois têm um êxtase, o Senhor fala com os dois e o Senhor envia os dois para os gentios. Não é? Você vê o segundo paralelo? Agora, qual é a lição nesse paralelo? Que o Senhor nos ajude nesse segundo tópico também, amados irmãos. Eles desenvolveram
os dois mordomos, dispenseiros, Pedro e Paulo, desenvolveram uma nova capacidade de ouvir o Senhor. Uma nova capacidade de ouvir o Senhor. Irmão, todo ministério, serviço, é consequência de ouvir o Senhor. Deixe-me encerrar esse tópico citando um exemplo aos irmãos. Levítico 8 descreve um animal chamado carneiro da consagração. Eu acho aquele capítulo tão lindo, todas as vezes que leio, porque imagina um carneiro, o que ele tem de diferente dos outros carneiros? Né? Ele podia ser só um carneiro comedor de grama, como todos os outros. Mas ali ele foi selecionado para ser uma oferta ao Senhor na cerimônia de consagração do sacerdote. Ele recebeu esse nome, concedeu para ele a mais alta honra. Agora ele é o carneiro da consagração. E agora ele seria imolado, Levítico 8. Parte daquele sangue seria recolhido numa bacia, e aí algo seria executado naquela cerimônia, veja, de consagração. Consagração. Então o que é consagração? Consagração para o serviço do Senhor, consagração ao Senhor. Aquele sangue seria aplicado no sacerdote e nos seus filhos em uma ordem. Primeiro na sua orelha, depois na sua mão e depois nos seus pés. Você se lembra do relato? Então é dito que o sangue seria aplicado no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, não é? E o restante do sangue seria derramado sobre o altar. A figura é maravilhosa. Vamos buscar interpretá-la. O que está acontecendo ali é o seguinte: quando o animal é morto, uma vida foi encerrada. E aquele sangue é aplicado nos que estavam vivos e iriam servir ao Senhor. Então observe aqui o que está acontecendo. Digamos que aqui você tem um morto-vivo, porque o carneiro é representante dele. Não é? O carneiro está sendo oferecido no lugar dele. É o carneiro que representa a consagração dele. E esse carneiro foi morto. Mas ele está vivo e vai servir ao Senhor. Você lembra de Romanos 6? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso ofereçais cada um de vós os membros do vosso corpo como ressurretos, vivos, ressurretos dentre os mortos, ao Senhor. Essa é a figura do carneiro. Agora, por que a sequência? Irmãos, me parece tão linda essa tipologia e tão aplicada a nós. Cada um de nós, por causa da nossa união com Cristo, nós tivemos ouvidos mortos para ouvir o mundo. Ouvidos mortos para ouvir o mundo. Mas nós temos ouvidos vivos para ouvir a Deus. Não foi isso que aconteceu com Pedro e Paulo? E ouvindo a Deus de uma forma tão inusitada que para eles foi até mesmo chocante, para os dois. Paulo achava que ele tinha que ir, era para os judeus mesmo, porque ali que ele poderia dar o melhor testemunho. Mas o que ele ouviu é: vai, eu te enviarei para longe aos gentios. E em Pedro foi dada a mesma condição, a mesma capacidade de ouvir o Senhor de forma nova. Porque ele não poderia admitir comer aqueles animais do mundo. Ou seja, nunca pisaria na casa de um gentio. Mas ele foi e pregou na casa de Cornélio. Então desenvolveram uma nova capacidade de ouvir o Senhor. Muitas nuances há dessa verdade para que o Senhor fale no nosso coração. Nós somos muito retidos por muitas coisas. Somos muito retidos por muitos conceitos e preconceitos. Somos muito retidos por muitas tradições. Quando os discípulos viram nosso Senhor Jesus conversando com uma mulher samaritana, você sabe que eles acharam um tanto estranho. Meio do dia, essa mulher veio buscar água aqui porque é uma proscrita, não é? No horário que as outras não vêm, no porzinho do sol, não é isso? Porque é uma mulher um tanto complicada na sua vida íntima, não é? E o Senhor está sentado no poço conversando com essa mulher e dizendo que ele tem uma comida para comer que eles não conhecem. E essa comida consiste em fazer a vontade do Pai que o enviou, não é? Que maravilha, irmãos. Imagine se o nosso Senhor, o Jesus de Nazaré, homem, fosse retido pelas tradições dos anciãos, dos religiosos, dos escribas, dos fariseus. O Senhor andou na contramão de todas elas.
Esse foi um dos motivos de sua vida ser tão maravilhosa. O santo de Deus nesse mundo, contra todas as tradições dos homens, não é? Então eles desenvolveram uma capacidade nova de ouvir o Senhor. Vamos seguir com a figura do carneiro para concluirmos aqui. O sangue aplicado na mão, fala do que, irmão? Sempre mão fala de obras, não é? Então, o sangue aplicado no polegar, na mão direita, significa nós, todos nós, tivemos as nossas mãos mortas para as obras do mundo. Obras do mundo não são mais nossa história. Mas esse é apenas o lado negativo. Nós tivemos as nossas mãos vivas ou vivificadas, ressurretas, para as obras de Deus. Esse é o nosso mais alto privilégio, amados irmãos. Nossas mãos foram capacitadas para as obras de Deus, porque elas foram mortas para as obras do mundo. É o que nós fazíamos antes. E finalmente os pés. Nossos pés estão mortos para os caminhos do mundo. E nossos pés estão vivos para os caminhos de Deus. Você se lembra aquela oração do Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração do salmista, pedindo companheirismo com Deus nos seus caminhos. Então, amados irmãos, Levítico 8, carneiro da consagração. Lucas 8, 2 capítulos 8. Lucas 8 também contém uma maravilhosa mensagem sobre ouvir o Senhor. Quero ser rápido sobre ela para encerrar. Você faça seu estudo pessoal. Nosso Senhor ali enuncia a parábola do semeador, também descrita em Mateus e em Marcos. Só em Lucas você vai encontrar uma palavra interessante. É o termo retém. Quando aquela semente, a boa semente, depois você localize lá no capítulo 8 de Lucas. Você quer fazer isso? Vamos lá então. Lucas 8, verso 15. Lucas 8, 15. Aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Está vendo aí? Retém. Essa é a palavra na tradução revista atualizada. Você pode ter outra aí na sua versão. Mas o que importa é que essa palavra, na língua original, tem um sentido muito específico. Ela fala de checagem do curso, veja, curso, progresso e velocidade de um navio. Não é impressionante? A semente que cai na boa terra são aqueles que ouvem de bom e reto coração e retêm a palavra. Então o que eles estão fazendo? A palavra que eles ouvem faz com que eles chequem o curso. Será que o seu curso está correto? O nosso curso está correto, irmão? Chequem o progresso. Será que estamos avançando, irmãos? Ou estamos paralisados? Ou estamos retrocedendo? Então cheque o curso, cheque o progresso e cheque até mesmo a velocidade. Não apenas progredindo, mas progredindo com que velocidade? Por isso nosso Senhor diz que essa terra produz a 30, a 60 ou a 100 por um. Não é diferente? Todos não são descritos como boa terra, mas tem uma boa terra de 30, tem uma boa terra que frutifica a 60 e tem uma boa terra que frutifica a 100. Por que essa diferença? Onde está a diferença? Não está na palavra de Deus. A palavra é a mesma, viva e eficaz. A diferença está no coração que retém a palavra. Então, digamos assim, ao ouvir a palavra, estamos falando de Pedro e Paulo desenvolvendo uma nova capacidade de ouvir o Senhor. Então, quando nós ouvimos a palavra, o que nós fazemos com ela? Nós checamos o curso do navio. Temos que fazer isso em todo o tempo, irmão. Todo o tempo. Todo o tempo o Senhor quer corrigir o curso, dizendo, não, você já está demais aí, né? Vira para cá agora, chega para cá um pouco mais. Abre os seus olhos para isso aqui, considere isso aqui, reconsidere aquilo lá. Cheque o curso. Cheque o progresso. Você está avançando, seu casamento está avançando, há mais luz de Cristo, há mais realidade de arrependimento, há um conhecimento maior dos pés do Senhor, há uma realidade maior da igreja, realidade corporativa. Cheque o curso, cheque o progresso,
e cheque a velocidade do navio. Que palavrinha interessante. Isso é ouvir a Deus. Vou repetir aqui algo que já disse aos irmãos, e é interessante que eu ouvi aqui isso em São Paulo nesses dias, a mesma frase. Certa vez, compartilhando a palavra numa conferência, concluí, me assentei, me permita esse testemunho pessoal, acho que nos ajuda, pelo que essa irmã disse. E aí, logo uma irmã se aproximou, sentou do meu lado, olhou para o meu rosto e disse assim, só essa frase: irmão, o que eu vou fazer com isso? Você compreendeu a frase? Ela não precisava dizer mais nenhuma palavra. Porque, amados irmãos, que privilégio nós temos quando somos expostos à palavra de Deus, e ela faz isso que nós acabamos de citar aqui em Lucas 8, com essa palavra retém. Ela checa o curso. E ao nosso coração, de alguma maneira, o Senhor ministra, dizendo, você não está andando da maneira adequada. Eu tenho falado e refalado a você, e você não tem me ouvido. Sua vida está aqui ou ali paralisada, não tem havido progresso. Então, realmente, essa pergunta é uma santa pergunta, que todos nós, de uma forma ou de outra, com uma intensidade ou outra, devíamos fazer quando ouvimos o Senhor. Senhor, o que eu faço com isso? Me ajuda, me ensina, me conduza a arrependimento onde preciso, me ajuda a lembrar de onde eu caí, para que hoje as coisas estejam assim. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta, diz o Senhor. Não é? Então, amados irmãos, aí terminamos nosso segundo tópico. Todos nós, como esses dois dispenseiros preciosos, Pedro e Paulo, tiveram desenvolvidas neles, uma nova faculdade de ouvir ao Senhor. Sabe por que muitas vezes nossas orações são tão pobres? Porque elas começam com falar, elas não começam com ouvir. E o primeiro ato da oração não é falar. O primeiro ato da oração é ouvir. Se formos falar, qual é a nossa primeira palavra? Devia ser a de Samuel. Fala, Senhor, teu servo ouve. Para que então possamos orar. Mas nós fazemos as nossas orações um palavrório, não é? Porque, amados irmãos, sejamos honestos. Nós vemos Deus como meio da nossa subsistência. Então, ó Senhor, clamo por isso, ó Senhor, clamo por aquilo, ó Senhor, faz isso, ó Senhor, não faz aquilo, ó Senhor, permite isso, ó Senhor, não permita aquilo. Não é? E assim são a maioria das nossas orações. Não é? Então, aí está a segunda chave desses ministérios tão frutíferos. Pedro e Paulo desenvolveram uma nova faculdade de ouvir o Senhor. Quando nós ouvimos o Senhor, irmão, tudo se encaixa. Vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo. Isaías 52, 12. Mas o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. A pergunta de Jeremias 2. Onde está o Senhor? Talvez seja, sem dúvida, uma das perguntas mais importantes da Bíblia. Quando Jeremias reprovou aquele povo que estava desviando-se do Senhor, na idolatria, Jeremias 2:5, ele reprova particularmente os sacerdotes. Em nome de Deus, porque ele fala em nome do Senhor, como que o Senhor falando pela boca de Jeremias. Ele diz assim, vós, sacerdotes, não perguntaram, onde está o Senhor? Será que temos feito essa pergunta, irmão? Nas nossas reuniões, onde está o Senhor? Nos cânticos que cantamos, onde está o Senhor? Na palavra que ouvimos, onde está o Senhor? Ou será que há algo mais que nos interessa nas palavras que ouvimos? História, literatura, poesia, arquitetura, o que nos interessa? Retórica, oratória? Onde está o Senhor? É a grande pergunta. Sparks dizia assim, o verdadeiro teste de toda a obra de Deus é quanto de Cristo há. Quanto de Cristo há. Não é quantos homens há, quanta habilidade há, quanta cultura há, quanto conhecimento há, mas quanto de Cristo há. Esse é o único teste. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude
também a desenvolvermos essa faculdade de ouvir o Senhor. Ainda há mais 3 paralelos impressionantes nesse livro de Atos. Vamos deixar para examiná-los, então, na próxima sessão. Vamos orar para concluirmos esse período. Senhor, encomendamos as Tuas mãos, a Tua bendita palavra, e pedimos ao Senhor que não permita que elas fiquem vagando em nossas mentes, mas que o Senhor mesmo, por Tua graça, as aplique em nosso coração e nos ajude a retê-las, para que nossas vidas sejam realmente checadas diante de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre mantém a porta do arrependimento aberta e queremos, Senhor, sempre entrar por ela, para que encontremos o Senhor quantas vezes for necessário. Não permaneçamos em erros, em extravios, em obstinação. Ó Senhor, obrigado pelo Seu falar e pelo Seu refalar. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos suporte. Queremos avançar contigo para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus, oramos. Amém.